Principais autores. A geração dos pioneiros do pensamento social brasileiro, que atuou no século XIX e início do século XX, corresponde a um período em que a sociologia ainda não era uma disciplina institucionalizada no Brasil. Embora não fossem sociólogos no sentido estrito, esses intelectuais incorporaram teorias sociológicas em seus trabalhos. Suas obras, muitas vezes marcadas por um ecletismo teórico, lançaram as bases para o desenvolvimento posterior da sociologia como disciplina acadêmica no país. Eles abordaram temas cruciais como a formação da nação brasileira, as relações raciais, a cultura e a religião, a organização política, a economia e as especificidades do desenvolvimento nacional. A recepção e adaptação das principais teorias que marcaram o século XIX ao contexto brasileiro foi um processo complexo, envolvendo interpretações originais e combinações de diferentes correntes de pensamento para refletir a realidade social específica do país. Entre os pioneiros da sociologia brasileira destacam-se Tobias Barreto, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Paulo da Silva Prado, Oliveira Viana e Alcântara Machado. Tobias Barreto, jurista, foi influenciado pelo pensamento alemão, especialmente pelo idealismo de Kant e de Hegel, pelo monismo de Haeckel, pelo materialismo de Ludwig Büchner, pelo evolucionismo, pelo darwinismo social e pelo positivismo. Apesar de influenciado por essas correntes, ele adotou uma postura crítica em relação a muitas delas, como quando rejeita o determinismo rígido e o cientificismo extremo de alguns positivistas, ou quando rejeita aspectos mais deterministas e racistas frequentemente associados ao darwinismo social. Sua visão era mais nuançada, enfatizando a importância da cultura e da educação na evolução social, como mostrou na obra Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica, de 1875. Esforçou-se para desenvolver uma abordagem mais cosmopolita e interdisciplinar do estudo social, que foi crucial para o desenvolvimento da sociologia no Brasil. Em suas obras jurídicas, como Questões Vigentes de Filosofia do Direito, de 1888, e Estudos de Direito, de 1892, mostrou uma postura crítica ao justnaturalismo e desenvolveu uma abordagem culturalista do direito, entendendo o direito como um produto cultural em constante evolução e não como um conjunto de normas imutáveis derivadas de princípios naturais. Sua teoria do criticismo jurídico propunha uma análise do direito baseado na razão e na experiência, rejeitando tanto o dogmatismo quanto o empirismo puro. Tobias Barreto foi um dos precursores da sociologia jurídica no Brasil ao enfatizar a importância de se compreender o direito em seu contexto social e histórico. Sua abordagem interdisciplinar, que integrava filosofia, direito e ciências sociais, lançou as bases para o desenvolvimento de uma sociologia crítica no país. Ele também foi um crítico do racismo científico de sua época, o que ajudou a abrir o caminho para discussões mais nuançadas sobre a formação da identidade brasileira. Joaquim Nabuco foi um jurista, mas sua atuação se estendeu à política, diplomacia, história e literatura. Nabuco foi influenciado por pensadores liberais e abolicionistas como John Stuart Mill e Victor Hugo, cujas ideias de liberdade e justiça social moldaram seu pensamento. Sua obra mais influente, O Abolicionismo, foi publicada em 1883. Neste livro, Nabuco argumenta contra a escravidão no Brasil, destacando os males sociais e econômicos causados por essa prática. Outras obras importantes incluem Minha Formação, autobiografia instigante sobre a formação de um intelectual e homem público brasileiro e de sua tomada de consciência em relação ao problema da escravidão, e Um Estadista do Império, leitura fundamental para quem deseja conhecer o Segundo Reinado em seus aspectos políticos e constitucionais. Nabuco mobilizou conceitos como justiça social e igualdade para criticar a escravidão e promover reformas liberais. Ele acreditava que a abolição da escravatura era essencial para o progresso do Brasil e que a educação e a moralidade eram fundamentais para a construção de uma sociedade justa.
Silvio Romero, formado em Direito, foi crítico, ensaísta, folclorista, polemista, professor e historiador da literatura brasileira. Sua formação intelectual foi influenciada inicialmente pelo positivismo de Auguste Comte e de Hippolyte Taine e Henry Thomas Buckle, pelo evolucionismo de Herbert Spencer e de Theodor Waitz, e o monismo de Ernst Haeckel. Entre suas obras mais influentes para a sociologia brasileira, destaca-se História da Literatura Brasileira, publicada originalmente em 1888. Essa obra, além de seu valor para os estudos literários, apresentou uma das primeiras tentativas de interpretação sociológica da formação do Brasil. O livro O Brasil Social e Outros Estudos Sociológicos, publicado em 1907, também é uma importante referência. Foi uma antologia organizada sob trabalhos de Silvio Romero, extraídos de livros e artigos de sua autoria. Romero foi pioneiro na aplicação de teorias evolucionistas e deterministas à realidade brasileira, buscando compreender a formação racial e cultural do país. Ele desenvolveu a teoria do branqueamento, propondo que a miscigenação levaria gradualmente a uma população predominantemente branca no Brasil. Embora Silvio Romero seja considerado um dos primeiros a abordar a mestiçagem como parte da construção da identidade nacional brasileira, sua visão era, em muitos aspectos, uma defesa condicional e elitista da mestiçagem, baseada em ideias racistas e evolucionistas. Ele acreditava que a mistura racial era inevitável e até desejável, mas a partir de um paradigma de melhoramento e branqueamento, conceitos problemáticos que refletem os preconceitos de sua época. Embora essa teoria seja hoje rejeitada por seu caráter racista, ela foi influente em seu tempo e refletia as complexidades e contradições do pensamento racial brasileiro no final do século XIX e início do século XX. Romero também se destacou por sua crítica ao mimetismo cultural, defendendo a necessidade de desenvolver um pensamento genuinamente brasileiro. Ele enfatizava a importância de estudar o folclore e as tradições populares como forma de compreender a alma nacional. Sua abordagem multidisciplinar, combinando elementos da antropologia, história e sociologia, foi precursora de muitos estudos posteriores sobre a formação social brasileira. Apesar das limitações e contradições de seu pensamento, especialmente no que diz respeito às questões raciais, seu esforço em compreender a especificidade da formação social no Brasil, sua ênfase na mestiçagem e seu método de análise que combinava diferentes disciplinas, influenciaram gerações subsequentes de pensadores sociais brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociologia mais atenta às particularidades da realidade nacional. Nina Rodrigues foi médico, antropólogo e pesquisador social, sendo fortemente influenciado pelas teorias em voga na Europa do final do século XIX, entre elas o positivismo, especialmente em relação à organização social e ao progresso, acreditando que a ciência podia explicar as diferenças sociais e raciais e, inicialmente, vendo a miscigenação de maneira negativa dentro desse contexto, o evolucionismo com destaque para a influência de autores do determinismo biológico, como Cesare Lombroso, fundador da antropologia criminal, e os teóricos raciais como Arthur de Gobineau e Louis Agassiz. Mas, a partir de sua experiência com as comunidades afrodescendentes no Brasil, Nina Rodrigues começou a se afastar das interpretações puramente racistas e desenvolveu um olhar mais etnográfico e cultural. Seu contato com os costumes, religiões e práticas culturais afro-brasileiras, especialmente no estudo do candomblé, trouxe uma nova perspectiva para seus trabalhos. Ele valorizou o estudo das religiões africanas, algo pioneiro no Brasil, reconhecendo o papel central das culturas afrodescendentes. Essas correntes de pensamento forneceram as bases para a sua interpretação da sociedade brasileira. Entre suas obras, destaca-se As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, publicada em 1894,
Essa obra foi fundamental na introdução de debates sobre raça e criminalidade no pensamento social brasileiro. Outra contribuição foi o Animismo Fetichista dos Negros Baianos, publicado inicialmente em francês em 1900 e posteriormente em português. Nessa obra, Nina Rodrigues guardou relativa distância das teorias do determinismo biológico predominantes na época e que sustentou em outros estudos, fazendo pela primeira vez no Brasil a descrição etnográfica detalhada dos mais importantes aspectos das práticas religiosas afro-brasileiras, estabelecendo novos padrões de compreensão do fenômeno e superando as noções de cunho racista sobre o tema. Outra obra importante, Os Africanos no Brasil, publicado póstumamente em 1932, mas escrito entre 1890 e 1905, em que Nina também se tornou uma referência nos estudos afro-brasileiros. Nina Rodrigues mobilizou conceitos e teorias que, embora controversos à luz do conhecimento atual, foram influentes em seu tempo. Ele desenvolveu a ideia de que as diferentes raças possuíam níveis distintos de evolução mental e moral, o que, em sua visão, justificava tratamentos jurídicos diferenciados. Seu conceito de responsabilidade penal atenuada para certas raças foi particularmente impactante no campo do direito e da criminologia. Sua abordagem aos cultos brasileiros, embora carregada de preconceitos da época, foi pioneira no reconhecimento da complexidade dessas manifestações culturais. Nina Rodrigues desenvolveu uma metodologia de estudo que combinava observação etnográfica com interpretações médico-legais, estabelecendo as bases para futuros estudos antropológicos sobre religiosidade brasileira. Euclides da Cunha. Sua formação intelectual foi marcada por uma trajetória diversificada, envolvendo matemática e ciências físicas e naturais. Foi influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin e Herbert Spencer, pelo positivismo de Auguste Comte e pelo determinismo geográfico de Friedrich Hatzel. Sua obra mais famosa, Os Sertões, publicada em 1902, é um marco na literatura e na sociologia brasileira. Este livro, que combina relato histórico, ensaio sociológico e narrativa literária, analisa a Guerra de Canudos. Os Sertões influenciou profundamente a sociologia ao abordar a relação entre o meio ambiente e o comportamento humano, destacando o impacto das condições geográficas e sociais sobre a vida dos sertanejos. Euclides da Cunha mobilizou conceitos como o determinismo geográfico e o evolucionismo social para explicar a formação e o comportamento das sociedades humanas, na qual o meio ambiente, o clima e a geografia seriam determinantes na formação do caráter e do comportamento das populações sertanejas. Sua análise da Guerra de Canudos revela uma visão crítica das políticas governamentais e das desigualdades sociais no Brasil, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre a resistência popular e a luta pela sobrevivência em condições adversas. Ele critica a visão racista de sua época, reconhecendo a resistência do sertanejo e denunciando o preconceito e a brutalidade do Estado brasileiro contra o povo de Canudos. Sua obra é fundamental para entender a formação social e os conflitos de identidade no Brasil. Manuel Bonfim formou-se em medicina, mas sua carreira se expandiu para pedagogia, psicologia, sociologia e história. Bonfim foi influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin e Herbert Spencer, pelo positivismo de Auguste Comte, pela crítica social e pelas ideias pedagógicas de Georges Dumas e Alfred Binet, com quem estudou na Sorbonne. Desenvolveu um pensamento original, se tornando um dos críticos mais radicais da ideia de determinismo racial e da interpretação eurocêntrica da realidade latino-americana, sendo um dos primeiros a apontar as limitações das explicações raciais e deterministas que permeavam o pensamento de muitos de seus contemporâneos. Bonfim se aproximou de uma análise mais histórica e econômica da sociedade, oferecendo uma visão alternativa que questionava as bases do pensamento dominante da época. Sua obra mais influente, A América Latina, Males de Origem, publicada em 1905,
é um marco na sociologia latino-americana. Neste livro, Bonfim desenvolve o conceito de parasitismo social para explicar a exploração e o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, criticando a herança colonial e a influência das elites locais. Ele propõe uma crítica ao colonialismo e à exploração, afirmando que os problemas da América Latina são resultado das políticas de exploração das elites e da colonização, não de alguma deficiência racial ou cultural intrínseca dos povos latino-americanos. Seu trabalho ajudou a desconstruir o racismo científico e abriu caminho para uma compreensão mais progressista das questões sociais e políticas da América Latina. Outras obras importantes incluem O Brasil na América, Caracterização da Formação Brasileira, de 1929, O Brasil na História, Deturpação das Tradições, Degradação Política, de 1930, e O Brasil Nação, Realidade da Soberania Brasileira, de 1931. Paulo da Silva Prado formou-se em Direito, mas sua atuação se estendeu à literatura, ao mecenato e à cafeicultura. Foi influenciado por autores modernistas e pelas vanguardas europeias, além de ter contato com intelectuais como essa de Queiroz, Joaquim Nabuco, Barão do Rio Branco, durante as suas viagens à Europa. Sua obra mais influente, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, foi publicada em 1928. Neste livro, Prado analisa a formação da identidade brasileira, destacando aspectos como a luxúria, a cobiça e a tristeza, que ele considera características marcantes do povo brasileiro. Prado mobilizou a crítica ao colonialismo e a análise das influências culturais para explicar a formação social e cultural do Brasil. Ele argumentava que a herança colonial e a exploração econômica moldaram profundamente a identidade nacional, resultando em um sentimento de tristeza e melancolia que permeia a sociedade brasileira. Oliveira Viana formou-se em Direito, tornando-se posteriormente professor. Foi influenciado pelo positivismo, pelo evolucionismo social, pelo determinismo histórico e geográfico, pela psicologia social, pelo funcionalismo e pelo conservadorismo político. Viana foi um dos intelectuais que buscou entender o desenvolvimento político e social do Brasil a partir de uma perspectiva conservadora, elitista e autoritária. Viana mobilizou conceitos como o determinismo geográfico e o conservadorismo para explicar a formação social e política do Brasil. Ele argumentava que as características regionais e a ausência de solidariedade social eram obstáculos ao desenvolvimento do país. Sua crítica ao liberalismo e às visões progressistas, que ele considerava inadequadas para a realidade brasileira, marcou profundamente seu pensamento. Sua obra mais influente, Populações Meridionais do Brasil, foi publicada em 1920. Neste livro, Viana analisa as diferenças regionais no Brasil, destacando a influência do meio ambiente na formação das características sociais e psicológicas das populações brasileiras. Ele argumentava que as instituições políticas brasileiras precisavam ser adaptadas à realidade do país, que ele via como marcada por um suposto atraso cultural das massas populares. Viana também é conhecido por sua defesa de um Estado centralizador e autoritário como forma de superar as fraquezas institucionais do Brasil e promover o desenvolvimento. Em Instituições Políticas Brasileiras, de 1949, ele propõe que o Brasil necessitava de um sistema político mais forte e coeso, que pudesse resistir à fragmentação política e social. Seus trabalhos expressam claramente os preconceitos e o elitismo de sua época. Também refletiram um esforço para entender as contradições e desafios da formação do Estado brasileiro. Eles foram importantes na consolidação de um pensamento autoritário que influenciou parte das elites políticas brasileiras durante o século XX, especialmente durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945. Alcântara Machado. Antônio de Alcântara Machado formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão.
dedicando-se ao jornalismo e à literatura. Influenciado pelo modernismo brasileiro, especialmente por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, também foi impactado pelas vanguardas europeias que conheceu em suas viagens. Sua obra mais influente, Brás, Bexiga e Barra Funda, foi publicada em 1927. Este livro de contos retrata a vida dos imigrantes italianos em São Paulo, utilizando uma linguagem coloquial e inovadora que reflete a diversidade cultural da cidade. Outra obra importante é Laranja da China, publicada em 1928. Alcântara Machado mobilizou conceitos como identidade cultural e a urbanização para explorar as transformações sociais em São Paulo. Ele destacou a influência dos imigrantes na formação da identidade paulistana e utilizou uma abordagem crítica e irônica para revelar as tensões sociais e culturais da época. Seu estilo telegráfico e fragmentado, característico do modernismo, contribuiu para a renovação da literatura brasileira e influenciou a sociologia ao oferecer uma visão detalhada e crítica das dinâmicas urbanas e sociais. Marxismo. O marxismo teve pouca influência na geração dos pioneiros da sociologia no Brasil. Autores como Antônio Picarolo e Evaristo de Moraes desempenharam papéis importantes como precursores da crítica social. Embora ambos tenham tido algum contato com o pensamento marxista e socialista, suas contribuições, como as dos demais intelectuais dessa geração, estavam mais voltadas para uma análise crítica da realidade social brasileira a partir de uma perspectiva mais jurídica, política e social do que propriamente marxista. Contudo, suas análises abriram caminho para o desenvolvimento posterior da sociologia crítica no Brasil, influenciada por correntes marxistas. Antônio Picarolo, de origem italiana, foi um engenheiro, jornalista e professor que se estabeleceu no Brasil e se tornou um importante teórico e crítico social. Ele foi um dos primeiros intelectuais no país a refletir sobre a realidade social brasileira sob a luz do socialismo científico. Picarolo tinha uma formação mais próxima do marxismo. Ele trouxe ao Brasil um contato mais direto com o socialismo científico, sendo um dos primeiros a tentar aplicar o marxismo para a análise das condições econômicas e sociais do Brasil. Como imigrante, ele também se envolveu nas discussões sobre o trabalho dos imigrantes e as condições de trabalho no país, além de contribuir com a imprensa operária. Uma das obras mais importantes de Picarolo foi O Socialismo no Brasil, de 1908, que apresenta uma análise crítica das condições econômicas e sociais brasileiras, defendendo a aplicação do socialismo científico. Ele também foi colaborador ativo da imprensa operária, escrevendo artigos que difundiam as ideias marxistas no Brasil e promoviam discussões sobre as condições dos trabalhadores, a luta de classes e a necessidade de organização política do proletariado. Evaristo de Moraes foi um advogado, jornalista e político, e uma figura de destaque no movimento operário brasileiro no início do século XX. Ele é considerado um dos primeiros advogados a defender os direitos dos trabalhadores no Brasil em uma época em que a legislação trabalhista ainda era incipiente. Sua obra não se restringiu ao direito, pois ele também atuou como um pensador social relevante. Embora tenha tido contato com as ideias socialistas, Evaristo de Moraes não era exatamente um marxista, mas sim um defensor do socialismo reformista e do sindicalismo. Sua obra jurídica e sociológica esteve mais preocupada com as condições dos trabalhadores e a necessidade de reformas no sistema capitalista do que com uma análise marxista das estruturas de classe. Ele também se alinhava a uma postura pragmática, que defendia a mediação e negociação dos conflitos trabalhistas por meio do direito. Entre suas obras mais importantes está A Organização Operária, de 1903, onde ele discute a questão sindical no Brasil, defendendo a legalização e regulamentação do trabalho organizado. Sua atuação como advogado em defesa de líderes sindicais e trabalhadores ajudou a solidificar seu papel como um dos pioneiros na defesa dos direitos trabalhistas no Brasil. Astrogildo Pereira,
um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro e um dos primeiros a tentar adaptar o marxismo à realidade brasileira, embora tenha feito contribuições ao pensamento marxista no país, enfrentou dificuldades em traduzir os conceitos marxistas para o contexto nacional. Otávio Brandão, autor de Agrarismo e Industrialismo, de 1926, fez uma das primeiras tentativas de aplicar o marxismo para analisar as estruturas agrárias e industriais do Brasil. Sua obra representou um esforço inicial de adaptação das ideias marxistas, mas ainda de forma limitada e com forte influência das interpretações europeias. Leôncio Basbaum foi um dos primeiros intelectuais a trabalhar de maneira sistemática com o marxismo no Brasil. Sua obra História Sincera da República, de 1933, ofereceu uma interpretação histórica e materialista das condições sociais e políticas do Brasil. Caio Prado Júnior, embora tenha começado a se destacar mais tarde, especialmente com a Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942, foi uma figura-chave na introdução de uma análise marxista mais profunda da história e da sociedade brasileira. Portanto, a recepção do marxismo no Brasil foi um processo gradativo, influenciado por condições políticas e intelectuais adversas. Os primeiros intérpretes e autores, como Antônio Picarolo, Evaristo de Moraes, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, Leôncio Basbaum, Caio Prado Júnior, desempenharam papéis fundamentais na difusão do pensamento marxista, embora sua relação com a fundação da sociologia como campo formal no Brasil seja mais indireta. Eles podem ser vistos como precursores da crítica social, que mais tarde influenciaria o desenvolvimento da sociologia crítica no Brasil. Concluindo, a sociologia no Brasil começou a se desenvolver no final do século XIX e início do século XX, marcada inicialmente pela forte influência do positivismo, evolucionismo e determinismo. Esse período foi dominado por intelectuais autodidatas que exploraram temas como identidade, raça, desenvolvimento, formação do Estado e das instituições políticas e culturais. Seus trabalhos oferecem um retrato de uma época caracterizada pela escassez de estudos empíricos e pela presença de uma forte tradição literária e ensaística, constituindo documentos fundamentais para a compreensão das ideias que moldaram o pensamento social e político brasileiro. Embora suas abordagens refletissem os contextos ideológicos e científicos de seu tempo, a geração pioneira do pensamento social brasileiro lançou as bases para o desenvolvimento da sociologia e de outras ciências sociais no Brasil, mesmo antes de essas disciplinas se consolidarem no meio acadêmico. À medida que avançamos no século XXI, revisitar os clássicos da sociologia brasileira vai além de um simples exercício acadêmico. É um convite para refletir sobre as forças históricas e culturais que moldaram nossa identidade. Compreender as críticas e inovações dos pioneiros é essencial para a construção de um futuro democrático e plural, sem perder de vista as lições do passado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bom, é isso. Até uma próxima oportunidade.